Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuruel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. Com muita alegria no coração, a equipe de A Voz da Profecia abraça você, amigo ouvinte do programa. O que fazer quando parece que estamos sós e o mundo à nossa volta parece ruir? Como podemos nos separar da ideia de que não há ninguém ao nosso lado no momento com maior sofrimento do que o nosso? Você já pensou que seria o maior sofredor deste mundo? Já se sentiu sozinho, abandonado? O título da palestra de hoje é Jesus vai conosco. Muitas dúvidas estavam no coração de alguns israelitas quando eles, filhos de Deus, foram aprisionados pelos babilônios. Alguns jovens pertencentes à nobreza foram levados para serem ajudantes reais na corte babilônica. Eles sabiam que os jovens pertencentes à nobreza tinham preparo e estudo para desempenharem importantes papéis na corte de Babilônia. Por isso, os levaram até o palácio, onde passariam por alguns testes. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, verso 5, o seguinte: o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles estavam Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Porém, Daniel e seus amigos propuseram em seu coração não se contaminarem com a comida e a bebida do rei, pedindo ao chefe dos eunucos que os alimentassem com diferentes alimentos daqueles que eram servidos na corte, incorporando frutas e legumes. O pedido de Daniel, pela graça de Deus, foi aceito pelo eunuco. Teriam um prazo de 10 dias, onde mostrariam o resultado da boa alimentação. No fim dos 10 dias, os seus semblantes esbanjavam saúde e vigor. A inteligência dos jovens israelitas superava todos os outros que ali estavam para o teste. Logo, eram os mais sábios de todos os que ali permaneciam. O mundo era totalmente novo para os jovens israelitas, mas mesmo assim, não temiam o que poderia acontecer, pois sabiam que o Deus de todo o universo era com eles. Eram prisioneiros de guerra, mas mesmo assim começaram a influenciar os babilônios pelo seu enlevo espiritual, dado por Deus, demonstrado pela sabedoria e atitudes destes jovens. Uma noite o rei Nabucodonosor teve um sonho, mas não se lembrava do que havia sonhado. O sonho o incomodava. Então chamou os servos, os sábios, os magos da corte, a fim de interpretarem o seu sonho. Se não conseguissem revelar e interpretar, seriam mortos. Então surge, na figura de Daniel, um sábio e profeta enviado por Deus. Ele revelou o sonho que o rei tivera e seu significado. Na verdade, o rei sonhou com uma grande estátua que simbolizava os reinos vindouros. Simbolizava também o reino presente da Babilônia. Era uma profecia. Depois viria uma pedra que destruiria completamente a estátua. Estes reinos eram divididos pelas partes da estátua, que possuía a cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e os pés em partes de ferro e em partes de barro. Cada um desses simbolizava um reino distinto que dominaria o mundo na sua época. A cabeça de ouro simbolizava o reino de Babilônia. A pedra que viria e destruiria a estátua completamente simbolizava Cristo, que colocaria fim ao reino do pecado. Isto deixou o rei Nabucodonosor complexado. Não admitia que seu reino, tão poderoso, pudesse ruir. Então, crendo em seu próprio poder, mandou construir uma enorme estátua, grande o bastante para que todos pudessem vê-la nas alturas. Uma enorme estátua de ouro,
simbolizando ele e seu reino. Decretou então que todos deveriam prostrar-se diante da estátua que foi levantada no campo de Dura. Então reuniu todo o povo diante da estátua e ordenou que todos se prostrassem diante de sua glória, e aqueles que não o fizessem seriam então jogados na fornalha. Os mesmos jovens que se destacaram por crer em Deus seriam mortos pelo decreto do rei. Eles não se prostrariam a outro Deus, ainda mais perante um homem que os aprisionara e acreditava estar na condição de Senhor do universo. Independente da situação em que estavam, se correriam risco de vida ou não aceitariam a ordem do rei. Milhares inclinando seus corpos em louvor à estátua, e estes 3 jovens no meio de toda a multidão, em pé. Coragem? Pode até ter. A verdade é que eles conheciam o poder do Altíssimo Deus e não louvariam a outro que não fosse o Deus Todo-Poderoso, Rei Criador do Universo. Nabucodonosor, quando viu os jovens, ficou irado. Deu uma segunda chance, mas eles continuaram firmes. Então o rei mandou jogá-los na fornalha aquecida várias vezes mais para que sofressem e morressem. E assim foram jogados dentro da fornalha. Até as pessoas que os jogaram dentro da fornalha morreram queimadas. Mas quando tudo parecia perdido, todos olharam com espanto ao verem que eles não queimavam. E além disso, tinham mais uma pessoa junto deles. Quando viu aquilo, Nabucodonosor reclamou com intenso temor. Mas não eram 3 os homens que mandei jogar? Sim, majestade, eram 3. Mas havia um 4º homem. E aquele 4º era Jesus, o Filho de Deus. E Nabucodonosor disse: eu vejo 4, e o 4º é semelhante ao Filho dos deuses. A mando do rei, saíram da fornalha sem que um fio de cabelo fosse queimado. Jesus entrara na fornalha com eles, porque Jesus vai conosco. O Senhor não esquece os seus filhos. Sendo suas testemunhas lançadas na fornalha, o Salvador se lhes revelou em pessoa, e junto com eles andava no meio do fogo. Na presença do Senhor, do calor e do frio, as chamas perderam o seu poder de consumir. Foi então que o rei Nabucodonosor prostrou-se diante deles, reconhecendo que eles serviam ao Deus do universo. Sabia que o mesmo Deus que enviara Daniel para revelar seu sonho estava com aqueles 3 jovens. Muitas vezes nós não cremos que Jesus está conosco. Às vezes nós duvidamos da companhia de Jesus na nossa vida. Não cremos que o Pai envia seus anjos para nos proteger de todo o mal que nos assombra. Mas o Senhor nos diz: não temas, pois eu sou contigo. O mesmo Jesus que esteve com os 3 jovens, amigos de Daniel, está oferecendo sua mão para que a seguremos. Jesus vai conosco por onde quer que formos. O Senhor Deus é o único auxílio que temos, e Deus não falha. Assim como os jovens israelitas que foram aprisionados, devemos crer em Jesus, pois Ele vai sempre conosco para nos livrar do perigo e do mal. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram flua em seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual.
só em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar, seguro vou, pois Cristo está comigo e os braços seus estão a me rodear. Querido Pai, louvado seja o Teu nome, porque Jesus vai conosco. Nós Te louvamos e agradecemos. Peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 0 Operadora 24 2525 6000. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.